Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje nós vamos brincar um pouquinho com as variáveis. Na aula passada, nós falamos o que são as variáveis, que é uma forma que a gente pode guardar as informações e evitar uma repetiçãozinha dos dados durante o código. E também nós conseguimos manipular e realizar operações com essas variáveis. Na aula de hoje, vamos lembrar mais um pouco, a gente tem que ver que declarar as variáveis, você precisa ter um nome, atribuir um valor para ela. Toda variável tem que ser inicializada, porque é assim que o Python sabe que tipo de informação você está guardando. E nós vimos as operações também, mas hoje a gente vai praticar um pouco mais delas. Nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, o módulo, que é o resto da divisão, a potência, e nós temos também operações lógicas. Nós temos o ou lógico e o e lógico, que eu expliquei na aula passada. Aqui está a tabela verdade delas para vocês relembrarem. Nós vamos rever esses assuntos de operações lógicas na próxima aula, que é a aula de operadores lógicos, no sentido de controle de fluxo. Mas isso é coisa para o futuro, vamos com calma. Mais uma coisa de operações lógicas que nós temos é a operação de igual, de diferente, de maior, menor, maior igual, menor igual. Perfeito. Vamos então hoje para o código. Nós vamos fazer uma coisa muito divertida hoje. Bem, agora na aula de hoje nós vamos aqui para o nosso código. Esse aqui é o código da aula passada, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha um problema. Se eu quisesse mudar aqui o nome, por exemplo, da pessoa, eu teria que escrever dentro do meu código, o que não é uma coisa muito legal. Hoje nós vamos aprender a como você consegue pegar os dados a partir do terminal ou daquela caixinha preta. Como é que você digita um dado quando o seu código está executando, ele consegue capturar esse dado e trabalhar em cima. Então eu vou aqui criar um novo documento. Eu vou chamar de aula input. Vai ser um pouco sugestivo o nome desse documento, porque eu vou ensinar o comando input hoje. O que o comando input faz? Ele vai pegar o que o seu usuário escreveu e vai guardar para você dentro de algum lugar. No caso, não é que ele vai guardar, mas ele vai puxar essa informação para você. Daí, como eu expliquei na aula anterior, nós temos as variáveis para guardar a informação. Aqui vai ser um exemplinho muito simples. Eu quero que o meu código dê um olá para uma pessoa específica que ele digitar o nome. Nós temos aqui a nossa variável pessoa, em que eu vou guardar o nome dessa pessoa. Vamos lá, input. Ok, já deu meu comando de input. Mas como é que o meu usuário vai saber que ele tem que digitar isso? Interessante. Dentro do input, você consegue colocar uma mensagem. Uma pequena mensagem que diz para o seu usuário o que está acontecendo ou quando você espera uma entrada. No caso, que nem no print, que a gente lembra lá que tem que tá entre as aspas duplas, o texto. Vamos lá. Digite seu nome. E vamos fazer que o nosso programa ele está cumprimentando a pessoa que está digitando o nome dela. Vamos lá. Depois que eu fiz isso, eu posso fazer que nem eu fiz anteriormente. Print. Olá, pessoa. Agora vamos executar o código. Executando o código, ele abre aqui. Digite seu nome. Meu nome, no caso, é Eric. Ok. Digitei meu nome. Agora ele escreveu para mim, olá, Eric. Incrível. Então meu código ele tá pegando e tá escrevendo o nome. Se eu quiser digitar outro nome agora, vamos escrever outro nome. Vamos lá. Se eu quiser digitar um nome, Roberval. Vamos lá, Roberval. Olá, Roberval. Incrível. Se eu quiser agora digitar, vamos lá, Maria dessa vez. Vou digitar Maria. Vamos ver se ele funciona com Maria. Se eu digitar Maria, ele vai escrever para mim, olá, Maria. Uau, muito legal. Agora que eu consigo pegar as informações que a pessoa escreve, vamos fazer um programinha um pouco mais legal. Fazer um programa um pouco mais útil. A ideia do programinha que eu quero dar para vocês hoje é a seguinte. Nós digitamos dois números e ele vai falar pra gente todas aquelas operações, qual que é o resultado daquelas operações que eu apresentei para vocês no começo dessa aula, que é a operação de soma, subtração, divisão inteira, multiplicação, potência. Então a ideia toda é fazer um programinha que escreve isso para mim. Beleza. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai ter que ter os nossos números. O meu número 1, que vai ser o meu input. E aqui eu vou falar, digite o primeiro número. Depois eu vou ter o meu número 2, que vai ser o input. Digite o segundo número. Ok. Vou conseguir agora digitar esses números. Então, para a pessoa saber que número ela escreveu, eu vou colocar um print. Print. Eu vou escrever aqui. Número 1. 2 pontos, vírgula. Número 1. Agora print. Número 2. Aqui número 2. Perfeito. Vamos fazer as primeiras operações agora. A primeira operação que eu quero escrever para a pessoa vai ser a soma. Vamos lá. Print soma. E daí vai ser o meu número 1 mais número 2. Então eu posso colocar aqui número 1 mais número 2.
Ok, vamos ver o que isso dá. Vamos executar. Vamos lá, executando o código agora. Repete aqui, digite um número. Eu quero primeiro digitar o número 10. 10, legal. No segundo número, eu vou digitar o número 12. Beleza, vamos lá. O meu primeiro número foi o número 10, meu segundo número foi o número 12 e a minha soma deu 1012. Pera aí, tem alguma coisa de errado aí. Que eu saiba, 10 mais 12 não dá 1012. O que aconteceu aqui? O input, o que o input faz? Ele pega de fato o que o seu usuário escreveu. Só que ele salva como se fosse um texto. Como assim salvar como se fosse um texto? Beleza, eu vou colocar nomes agora aqui pra gente testar. Preciso escrever um nome como entrada aqui, que ele faz? Vamos lá. Vou escrever um nome, vou escrever, digite um número. Ah, e se eu não quiser escrever um número, você escrever um nome, vou colocar meu nome, por exemplo. Eu vou colocar um outro nome de exemplo, sei lá, Maria. É o número 1, Eric, o número 2 é Maria, Eric, Maria. O que é isso? Ah, o que acontece? Quando você usa um mais em duas variáveis de texto, ele vai pegar uma variável de texto e vai colar na outra logo em sequência. Ok, agora a gente já entendeu por que deu 1012, mas como é que eu resolvo isso? Nós usamos uma coisinha muito legal chamada typecast. O que o typecast faz? Eu falo para o Python começar a interpretar como se fosse um outro tipo de dado. No caso, como eu quero que isso aqui seja um número, eu quero que, por exemplo, isso aqui seja um número inteiro. Então, eu simplesmente faço inteiro, escrevo int e coloco tudo isso que eu quero que ele transforme em inteiro dentro de parênteses. Ok, agora fazer com o meu segundo número, eu vou dar um int, colocar aqui os meus parênteses e fechou. No caso, aqui eu estou fazendo que o meu programa vai interpretar isso aqui como se fosse um número inteiro, ou seja, um número sem vírgula. Para o nosso exemplo aqui, eu acho que é o suficiente. Depois eu vou explicar como é que você consegue fazer entrada com outros tipos de coisa, outros tipos de número. Se eu quiser, por exemplo, em vez de fazer com inteiro, eu quiser fazer com float, eu posso escrever aqui float. Aí ele vai interpretar isso aqui como se fosse um ponto flutuante. Isso que o float significa. É um ponto flutuante. Se eu quisesse que ele fosse um boolean, eu posso escrever um bool. E daí ele vai interpretar isso aqui como se fosse um boolean. Que é um valor de verdadeiro ou falso. Enfim. No nosso exemplo, a gente quer que seja um inteiro. Beleza. Eu estou falando que é um inteiro, vou executar agora. Beleza. Estou executando, meu primeiro número era 10, meu segundo número era 12. Uau! 10 com 12 dá 22 de fato. Funcionou. Então vamos fazer as outras operações agora. Vamos lá. Vamos lembrar todo mundo junto. Quando a gente queria fazer uma subtração, como é que a gente fazia? A gente tinha um número menos o outro número. Beleza, perfeito. Como é que eu faço agora uma multiplicação? Eu vou ter um número, asterisco, outro número. Como é que eu faço agora uma divisão com vírgula? Eu posso ter aqui minha divisão. A minha divisão eu vou pegar um número barra outro número. Agora a minha divisão inteira, que é aquela que a gente aprende na escolinha. Vamos lá, divisão inteira. Então a gente vai ter o número 1 barra número 2. Se eu quiser saber o resto dessa divisão, resto da divisão, a gente usa o porcentagem número 1, porcentagem número 2. Ok? E se eu quiser fazer uma potência, número 1 elevado ao número 2, a gente vai ter o print, potência, e aí seria o número 1, asterisco, asterisco, número 2, que daí seria o número 1 elevado ao número 2. Vamos lá. Vamos executar esse código. Vamos lá, executar. Python. Vamos lá. O meu primeiro número, nesse caso, eu quero que seja 10. Eu quero que o meu segundo número seja 2. Com isso, a gente tem que a soma é 12, a subtração é 8, a multiplicação dá 20, a divisão normal, aquela que a gente conhece do dia a dia, ela vai dar 5,0, ou seja, 5. Se a gente faz uma divisão inteira, ele dá 5. Como é uma divisão que é perfeitinha, ela não tem resto, então resto 0. 10 elevado a 2 é 100. Uau, deu tudo muito certo até agora. Vamos tentar agora, então, com outros números. Vamos tentar com o número 3 e o número 5. Vamos lá. Primeiro número é 3, segundo número é 5. A soma, 3 mais 5, dá 8. Subtração, vai dar menos 2. Multiplicação deu 15. A divisão deu 0,6. A divisão inteira deu 0. O resto da divisão deu 3 e a potência deu 243. Oh, isso é muito legal. Então significa que nós conseguimos fazer um programa
em que eu consigo ler os números e consigo fazer minhas operações matemáticas com ele. Eu não precisava obrigatoriamente dar o print assim, eu também podia guardar esses resultados aqui em outras variáveis. Se eu quisesse, por exemplo, usar a soma para alguma outra coisa, eu podia simplesmente ter criado uma variável que eu chamasse de soma e colocar o número 1 mais o número 2. Eu não precisa necessariamente imprimir, que nem eu imprimi aqui. Enfim. Então, nesse códigozinho aqui, nós fizemos o tratamento da entrada. Expliquei para vocês a questão de que a entrada ela vai sempre tratar como um texto e que você precisa, às vezes, colocar um comando para poder explicar o que tipo de informação você quer. Bem, com isso, nós acabamos a nossa sessão do código. Vamos para o slide. Voltando aqui para o slide. Bem, como é que nós recebemos o dado do usuário? Usando o comando input. Este comando vai ler o que você digita lá naquela caixinha preta ou no caso, no console, se você tiver no Windows, que é o CMD, ou se você tiver no Linux, vai ser no terminal do Linux. Ele vai ler como se fosse um texto comum, ou seja, mesmo que eu escreva um número, ele não vai ser capaz de fazer operações com esse número, a ser que você coloque uma conversão nele, que você faça que o Python interprete isso como se fosse um valor. Que é aquilo que eu coloquei antes, por exemplo, do int, abria parênteses, colocava o input dentro, fechava parênteses. Então, com isso, acabamos a aula de hoje. Em resumo, nós pegamos e revisamos um pouco os operadores lá de matemática da aula 4, com o meu exercíciozinho em que eu consegui montar um programa que ele fazia essas operações matemáticas e apresentamos como você consegue obter as entradas do usuário. Com isso, agradeço todo mundo que assistiu essa aula. Aqui estão nossas redes sociais, o pessoal do IME, que é o USP Code Lab no Facebook, o pessoal do Code Lab, que é o núcleo que está organizando esta aula. Nós temos também o pessoal de São Carlos, que é o Code Lab do ICMC, e também temos o pessoal que é de Santo André, da UFABC. Vejo vocês na próxima aula.